Hoje você vai ficar sabendo o que é alimento biodinâmico, porque todo alimento biodinâmico é orgânico, mas nem todo alimento orgânico é biodinâmico. E eu fui conversar com especialistas da área para que você possa entender essa diferença. Dentro das linhas de agricultura ecológica, dentro dos sistemas de plantio que a gente tem ecologicamente correto, hoje a gente está aqui para falar um pouco da agricultura biodinâmica. A agricultura biodinâmica segue as mesmas normas da agricultura orgânica, mas além disso, ela trabalha também com o conceito de organismo agrícola, que é a integração de todas as atividades de uma propriedade. Trabalha também com preparados homeopáticos na lavoura, que aumenta muito a vitalidade dos alimentos e a vida do solo. E usa um calendário astronômico agrícola com as datas certas de plantio, de colheita, de poda e outras atividades dentro da lavoura. E essa agricultura, ela começou no século passado, no início do século passado, em 1924, aconteceu um curso organizado por um filósofo chamado Rudolf Steiner, que foi convidado por um grupo de agricultores para dar dicas de como se poderia fazer uma agricultura vital de novo. Porque o que esses agricultores estavam percebendo é que as variedades e a alimentação estavam como que perdendo a sua vitalidade justamente, né? Já existia a agricultura química, o adubo químico é sal. Então, com esse sal, a planta incha. Se a gente come muito sal, a gente vai inchar o nosso corpo, assim as plantas também, com isso elas ficam inchadas e não têm realmente vitalidade. Então, isso já foi suficiente. Naquela época, os agricultores já percebiam como os alimentos já foram influenciados por essa agricultura. Imagina hoje, 100 anos depois, com todo esse veneno, mutação genética, quer dizer, o nosso alimento realmente falta pouco para virar isopor. E um dos diferenciais da biodinâmica é esse olhar para o agricultor, tá? Onde o agricultor é o maestro que rege toda essa orquestra, tentando harmonizar todos os setores da sua propriedade, respeitando as mais íntimas relações entre o reino mineral, vegetal, animal, o homem e o cosmos. As características da agricultura biodinâmica, a gente poderia dividir em alguns princípios básicos. Um princípio seria a visão da propriedade como um organismo agrícola. Então você imagina uma propriedade onde tenha área de produção vegetal, área de floresta, área de produção animal. Mesmo no vegetal, você pensar em frutíferas, em hortaliças, em grãos, adubação verde, barreiras vegetais, áreas para atração de inimigos naturais, áreas úmidas, né? E toda essa integração de atividades da propriedade formando um todo, como se fosse um organismo. Assim como a gente tem cabeça, coração, pernas, toda a nossa saúde do ser humano tem a ver com a gente estar bem em todos os órgãos, imagina um organismo agrícola formando essa saúde do organismo, né? O objetivo do alimento biodinâmico, eu diria assim, para falar em poucas palavras, é oferecer ou ser um alimento com vitalidade. A vitalidade é a questão central. Nós não vivemos só das substâncias que nós comemos, mas também da vitalidade que acompanha, da energia que acompanha esse alimento. E qualquer agricultura, seja convencional, orgânica, biodinâmica, qualquer outra, essencialmente está trabalhando com a vida. E quando a gente está consumindo o alimento, seja ele qual for, a gente de alguma maneira está consumindo algo que a gente não consegue medir e pesar, que se chama vida. Então essa vitalidade que se busca dentro de um alimento biodinâmico, eu acho uma coisa muito importante para suprir essa necessidade do ser humano hoje que está tão artificializada. Isso tudo trazendo então uma qualidade de alimento que vai se manifestar em forças de vontade, principalmente. Hoje, um grande desafio do ser humano na vida moderna é ter essas forças de vontade para conseguir se desenvolver como pessoa, atuar no mundo conscientemente. E esses produtos eles são reconhecidos então no mercado com a certificação Demeter, o selo Demeter.
O consumidor que se alimenta de alimentos biodinâmicos leva para casa um alimento com muito mais energia que o simples alimento orgânico. Então a gente diz muito que este tipo de alimento alimenta o corpo e a alma do consumidor. Eu sempre falo que um alimento convencional envenenado é como um atleta, que ele pratica um esporte, mas ele usa o doping. E aquele outro atleta que ele pratica o esporte e ele tem um preparo físico lento e ele chega no auge, ele chega no pico de energia. E o outro não, é uma fraude. Se você pegar um alimento convencional, você deixa ele exposto, quanto tempo ele leva para se degradar, e o alimento orgânico e o biodinâmico, quanto tempo leva para degradar. Essa é a grande diferença. Então as pessoas deveriam perceber o que a gente coloca dentro do nosso organismo, como que a gente quer tratar a natureza, e tudo isso tem essa importância. E você ficou sabendo que é alimento biodinâmico? Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, nos apoie financeiramente em apoia.se/orgânico simples, ouça nossos programas de rádio, porque isso é Orgânico Simples.